agradecer Vossa Excelência pelo retorno e pelo acolhimento naquilo que foi mencionado há pouco. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Tempo de líder do PT. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, venho a essa tribuna, senhor presidente, para, mais uma vez aqui, denunciar um fato, do nosso ponto de vista, inaceitável, revelador da seletividade, da impunidade, a maneira como o Conselho Nacional do Ministério Público e outros órgãos do sistema de justiça protegem crimes e ilegalidades cometidas pelos procuradores da chamada Operação Lava Jato, em especial pelo doutor Deltan Dallagnol. Senhor presidente, há 4 anos atrás, senhor presidente, 4 anos atrás, foi aquela famosa entrevista coletiva do PowerPoint. 4 anos, deputado Afonso Mota. Na mesma semana, a defesa do presidente Lula fez uma representação no Conselho Nacional do Ministério Público, com um pedido de liminar. Por incrível que pareça, senhores deputados, senhoras deputadas, por mais inacreditável que seja, esse tema entrou na pauta do Conselho Nacional do Ministério Público para julgamento 40 vezes. 40 vezes a defesa se organizou, os advogados estiveram a postos e foi retirado da pauta. Em 40 oportunidades. Pasmem os senhores e as senhoras. No dia 14 de setembro agora, o assunto prescreve definitivamente. As penas menores possíveis já prescreveram todas. A última pena que ainda poderia ser aplicada prescreve no dia 14 de setembro. O assunto estava na pauta de hoje. Eram 3 processos. Um foi retirado da pauta pelo Celso de Mello, outro foi retirado da pauta pelo ministro Fux, mas o assunto do PowerPoint está na pauta. A defesa, pela 41ª vez, estava a postos e, lamentavelmente, mais uma vez, na manhã de hoje, o assunto foi retirado da pauta. Olha, senhor presidente, imaginem, vossas excelências, se um cidadão qualquer tivesse um assunto de seu interesse para ser julgado e em 40 vezes, 40 oportunidades do Ministério Público Federal tirasse da pauta para que alguém não fosse julgado, permitisse que todos os prazos fossem vencidos e que todas as denúncias pudessem prescrever sem análise. Senhor presidente, o ex-ministro Sérgio Moro, em várias oportunidades fizemos representação contra ele no Conselho Nacional de Justiça, particularmente pelo crime cometido quando ele divulgou as interceptações telefônicas da então presidenta Dilma. Quero que vossas excelências saibam que ele deixou de ser juiz. Em dezenas de vezes esse tema entrou na pauta e foi retirado sem que nunca a representação fosse analisada. Portanto, é uma prática corrente. Os órgãos do Poder Judiciário se omitem. O Conselho Nacional de Justiça, senhor presidente, vossa excelência me desculpe, mas se acovarda. Não é razoável, mesmo os senhores e as senhoras que porventura não concordem com as ideias que nós defendemos. Eu pergunto a vossas excelências, é razoável em 40 oportunidades, 40 oportunidades a matéria entrar na pauta, em 40 oportunidades os advogados se prepararem
estarem apostos na audiência e todas as sessões o assunto ser retirado da pauta? É razoável, senhoras e senhores? Agora, no dia 14 de setembro, vão prescrever todas as possibilidades de responsabilização do Deltan Dallagnol e nenhuma sessão do Conselho Nacional do Ministério Público ao longo desses 4 anos permitiu que a representação fosse analisada. Nós não estamos nem falando se ele seria punido ou não, mas sequer analisada. Olha, senhor presidente, senhoras e senhores, isso é uma vergonha. Isso mostra seletividade. Isso corrói a credibilidade do sistema de justiça. Isso apequena o Conselho Nacional do Ministério Público. Isso mostra a covardia, como sempre foi tratado o presidente Lula, pelo Sérgio Moro, pelo Dallagnol e por esses chamados Golden Boys de Curitiba. Eu pergunto a vossas excelências, acham razoável, em 40 oportunidades, esse tema ser incluído na pauta? Em 40 oportunidades ser retirado? Nós ainda estamos durante a sessão do Conselho Nacional do Ministério Público. Se não for julgado hoje, este assunto vai prescrever. E o doutor Deltan Dallagnol, mais uma vez, vai sair impune diante da covardia dos órgãos de fiscalização. Eu digo a vossas excelências aqui, de forma muito transparente, é melhor fechem o Conselho Nacional do Ministério Público. Se isso é um órgão de controle, se isso é um órgão de fiscalização, de correição, e que permite que em 40 oportunidades, ora, senhor presidente, recentemente teve um outro caso daquele procurador, Diogo Castor, que pagou laranjas lá em Curitiba para botar os outdoor de autoelogio. Quando o Conselho Nacional do Ministério Público analisou, chegou à conclusão que ele era culpado, mas já tinha vencido o prazo de prescrição e, portanto, nada mais podia ser feito. O que será que esses procuradores diriam se isso fosse utilizado por qualquer cidadão ou qualquer cidadã para impedir que a justiça pudesse analisar uma determinada conduta sua? Lembro a vossas excelências que quando o presidente Lula foi julgado no TRF4, haviam centenas de processos da frente. E numa canetada, passaram na frente aquele inquérito, violando uma própria jurisprudência do tribunal, e numa pressa jamais vista, julgaram aquele processo. Agora, quando se trata de julgar Sérgio Moro, quando se trata de julgar Deltan Dallagnol, não é só atraso, é uma verdadeira gincana, é um verdadeiro escândalo. E a mídia, a grande mídia, calada, acovardada. Eu mais uma vez pergunto a vossas excelências, se fosse um dos senhores e as senhoras que tivesse um tema para ser julgado, vossas excelências acreditam que algum procurador permitiria que o assunto fosse retirado da pauta 40 vezes? Vossas excelências acreditam que o Conselho Nacional do Ministério Público ou qualquer procurador permitiria, numa ação de responsabilização criminal ou civil de algum cidadão, que o tema fosse retirado da pauta 40 vezes, para que ele pudesse prescrever, sem que o autor dos delitos pudesse responder pelos crimes eventualmente cometidos? Então, senhor presidente, eu venho à tribuna da Câmara dos Deputados para pedir em alto e bom som ao Conselho Nacional do Ministério Público que inclua na pauta de hoje, que não se acovarde diante da pressão da Lava Jato, que não apequene essa instituição importante criada pelo sistema judicial brasileiro, que tenha coragem
de condenar ou de absolver, mas de julgar, de permitir que as denúncias sejam analisadas e que não permitam que o país fique manchado com este manto espúrio de uma impunidade corporativa e criminosa que abala a seriedade e a credibilidade do sistema judiciário brasileiro. É isso que eu gostaria, senhor presidente, chamar a atenção dessa casa, chamar a atenção da sociedade brasileira, chamar a atenção da imprensa, para que a gente não permita, pelo menos não permita calado, esse verdadeiro tapa na cara da sociedade brasileira que nós estamos assistindo no Conselho Nacional do Ministério Público. Se isso acontecer hoje, será a 41ª vez. E no dia 14 de setembro, não haverá mais possibilidade de nada, porque os prazos estarão prescritos e o senhor Deltan Dallagnol sairá livre, leve e solto dos crimes cometidos na famosa coletiva do PowerPoint, sem que jamais sequer fosse analisado a sua conduta. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado.